Você já sentiu que o mundo parece errado ultimamente? Não porque o mundo realmente mudou da noite para o dia, mas porque você começou a prestar atenção demais. De repente, tudo parece falso. Os sorrisos parecem ensaiados, as conversas parecem roteiros repetidos, e até os momentos que deveriam ser felizes carregam uma tensão estranha, quase invisível, que antes você não conseguia perceber. O sofrimento moderno não nasce mais apenas da dor. Ele nasce da consciência. Nasce de ver demais. De perceber o que a maioria das pessoas ainda consegue ignorar. Existe um momento específico na vida de algumas pessoas em que a consciência deixa de ser um dom e começa a se transformar em um fardo pesado. Você entra em um ambiente e imediatamente capta a insegurança por trás da arrogância de alguém. Percebe a necessidade desesperada de aprovação escondida atrás de uma simpatia excessiva. Vê relacionamentos inteiros sendo sustentados não por amor, mas pelo medo avassalador da solidão. E depois que você começa a ver esses padrões, o mundo perde a magia. Ele começa a parecer uma grande encenação coletiva, onde quase todo mundo está interpretando um papel. Dostoiévski foi brutal ao dizer que ter consciência demais é uma doença. E talvez nunca uma frase tenha sido tão atual. A maioria das pessoas consegue seguir em frente porque elas filtram, simplificam e se anestesiam. Elas precisam acreditar em pequenas ilusões para conseguir viver. Mas quando você para de ignorar, quando sua mente começa a prestar atenção de verdade, a realidade revela todas as suas costuras. Tudo vira mecanismo, compensação, performance e carência emocional. Você percebe o amigo que ri alto enquanto está emocionalmente destruído por dentro. O casal que posta fotos perfeitas justamente quando a relação está desmoronando. A pessoa que chama controle de cuidado, dependência de amor e frieza de maturidade emocional. E o mais incômodo não é apenas ver isso nos outros. É começar a ver os mesmos mecanismos dentro de você. Porque quanto mais consciente você se torna, mais difícil fica participar da grande ilusão coletiva. Carl Jung dizia que as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. E é exatamente isso que observamos hoje em dia. Gente correndo o dia inteiro, consumindo conteúdo sem parar, mantendo relacionamentos tóxicos, trabalhando obsessivamente, tudo como forma de fugir do silêncio que revela quem realmente somos quando paramos. O problema não é mais sofrer. O problema é não conseguir mais desligar a percepção. Sua mente não descansa mais completamente. Uma parte dela está sempre analisando, decifrando, desmontando. Você nota hierarquias invisíveis em grupos de amigos. Competição emocional disfarçada de apoio sincero. Humor usado como arma para esconder ressentimento. Relações inteiras construídas sobre dependência mútua, enquanto ambos fingem ser livres e independentes. E lentamente surge uma sensação desconfortável. O mundo parece errado. Não porque ele mudou, mas porque você finalmente começou a vê-lo sem anestesia. Essa é a crueldade da consciência elevada. Ela destrói as ilusões que tornavam a vida mais leve. Você perde a capacidade de simplesmente viver o momento. Em vez de mergulhar na experiência, você a analisa enquanto ela acontece. Enquanto todos estão rindo, uma parte sua observa as tensões escondidas. Enquanto alguém fala com entusiasmo, você capta as inseguranças por trás das palavras. Enquanto alguém demonstra confiança, você percebe o medo profundo que está sendo mascarado. Isso cansa. Cansa a alma. Porque o ser humano não foi projetado para viver em estado permanente de hiperconsciência. A mente precisa de pausas. Precisa simplificar. Precisa de pequenas ilusões para funcionar. Quando você perde essa capacidade, começa a sentir um estranhamento profundo em relação à experiência humana comum. Você se sente como um espectador dentro da própria vida. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como.
Mas o drama da pessoa moderna não é apenas ter perdido o porquê. É ter perdido também a capacidade de não perceber o vazio. E isso cria um novo tipo de sofrimento, o sofrimento da lucidez contínua. Você começa a ver que muitas relações não são baseadas em conexão genuína, mas em conveniência emocional, que muitas identidades são construídas em torno de validação externa, que boa parte das pessoas vive correndo desesperadamente de si mesmas através de distrações cada vez mais sofisticadas. E o mais doloroso é perceber que você também participa dessa dança, mesmo contra a sua vontade. Existe uma solidão específica que nasce quando sua percepção se aprofunda demais. Você se sente separado, como se existisse uma parede invisível entre você e os outros. Enquanto a maioria consegue mergulhar na vida, você fica do lado de fora, observando o funcionamento dela. E aqui surge a grande armadilha da consciência: confundir percepção profunda com sabedoria. Muitas pessoas começam a acreditar que seu sofrimento intelectual as torna especiais. Elas carregam o peso da existência como se isso fosse prova de profundidade. Mas na maioria das vezes, elas estão apenas presas em um loop de análise excessiva. A verdadeira maturidade não é perceber tudo o tempo inteiro. É aprender a perceber profundamente, sem deixar que isso destrua sua capacidade de viver. É encontrar o equilíbrio delicado entre ver a verdade nua e crua e ainda conseguir habitar o mundo com alguma leveza. Porque no final, o mundo nunca esteve errado. Ele sempre foi assim, complexo, contraditório, imperfeito. O que mudou foi o seu olhar. E agora você tem um desafio: aprender a carregar essa lucidez sem deixar que ela te consuma. Talvez a grande sabedoria esteja exatamente nisso: continuar enxergando as rachaduras da existência, mas também aprender a descansar dentro delas, ver os mecanismos humanos sem perder a capacidade de se conectar, perceber a dor por trás das máscaras sem se tornar cínico. A consciência não precisa ser um punhal que sangra constantemente. Ela pode ser uma lanterna que ilumina o caminho, desde que você aprenda a desligá-la de vez em quando.